Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aulinha de ciências da semana, unidade 3, página 24. Bom, semana passada mostrei para vocês a pirâmide alimentar, a escala, dos alimentos, a importância de cada um deles. Mostrei para vocês os nutrientes, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas. E hoje a gente vai aprender como esses nutrientes chegam até o nosso organismo, né? Como é que eles começam, qual é o nome do sistema também que faz com que todo esse processo se realize. Então vamos fazer aqui a leitura, observando também o desenho, que é bem importante. Você já sabe que os alimentos são compostos de nutrientes, como os carboidratos, as vitaminas, gorduras, proteínas e sais minerais. Esses nutrientes, eles precisam chegar a todas as partes do corpo. E é aí que entra um processo que quebra o alimento em partes muito pequenas, para que esses nutrientes possam ser aproveitados pelo organismo. Esse processo ele é conhecido como digestão e é realizado por um sistema chamado sistema digestório. O sistema digestório é formado por um tubo que começa na boca, como vocês podem observar lá no desenho, e termina no ânus, com aproximadamente 9 metros de comprimento. Então é só a gente observar a imagem desse tubo que começa lá na boca, que segue para o esôfago, chegando até o estômago. Bom, cada órgão desse aí tem a sua função no processo de digestão, ok? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e ânus formam um tubo digestório. Além dos órgãos que compõem o tubo digestório, o sistema digestório possui glândulas anexas que auxiliam a digestão dos alimentos. No caso aí, a gente tem as glândulas salivares, temos o fígado e temos o pâncreas. Então, comparando aí essa imagem com a representação do caminho do alimento feito por você, lá no material de apoio, vocês vão observar bem como é que ocorre esse processo aí da digestão, tá? Esse trabalhinho do material de apoio vocês vão fazer, que está lá na página 24, aqui na página anterior. Vocês vão estar fazendo ele e depois vão comparar com essa imagem aí que está no nosso livro. Você já deve ter ouvido alguém falar: mastigue bem os alimentos. Como a digestão dos alimentos começa na boca, uma boa mastigação dos alimentos contribui para que os nutrientes possam ser mais bem aproveitados pelo organismo. Portanto, antes de ser engolido, no caso aí dos alimentos sólidos, ele deve ser muito bem mastigado, triturado pelos dentes e misturado à saliva, que é esse líquido aí produzido pelas glândulas salivares. Só então a língua vai empurrar o seu alimento para a faringe, de onde vai seguir para o esôfago. Novamente a gente consegue aí olhar o desenho e observar como vai acontecer, tá? Podem fazer logo em seguida, gente, a página 27. Vocês já se engasgaram? Eu acho que todo mundo já, né? Vocês vão contar aqui como foi se engasgar com esse alimento, né? Como o corpo trabalha para que o alimento não vá pelo caminho errado, como nós podemos nos engasgar com o alimento. Então, quero que vocês façam essa atividade aqui. Página 28. Como os dentes participam do processo de digestão dos alimentos? Quero que vocês vão no espelho, abram bem a boca, olhem bem os dentes de vocês, observem bem e respondam aí essas perguntas. Os dentes, eles contribuem para a mastigação dos alimentos.
É um fenômeno muito importante para uma boa digestão. Eles trituram os alimentos, reduzindo-os em pedaços pequenos, misturando a saliva durante a mastigação. Daí, forma-se um bolo alimentar. Muitas doenças, como azia, mal-estar após as refeições, gastrite, podem ter a sua causa em uma mastigação errada dos alimentos, como, por exemplo, quando o fazemos rapidamente e engolimos pedaços grandes. Você tem cuidado dos seus dentes e do interior da sua boca? Quantas vezes por dia você escova os dentes? Vamos parar e pensar nisso, né, gente? Que é importante. Bom, façam aí essas atividades da página 28, da página 27 e da página 24, material de apoio, tá bom? E qualquer dúvida, a tia tá lá no e-mail para tirar de vocês. E, mais uma vez, eu falo para vocês, observem bem todos esses órgãos aí que auxiliam no processo digestório, por onde ele passa, o passo a passo, tá bom? Que é importante vocês conhecerem. Começa na boca, termina no ânus, recordando que o ânus ele tem aproximadamente aí 9 metros de comprimento. Então, vamos ter atenção aí nessa materinha, tá bom? E se vocês quiserem pesquisar mais, tirar dúvida, não tem problema. Podem fazer isso à vontade, procurar mais sobre o sistema digestório. Beijinhos, fiquem com Deus. Não pode utilizar os alimentos tal e como os conhecemos. Precisa modificá-los através da digestão. Digerir é uma coisa assim como separar um alimento nas partes que nos fazem bem e descartar as que não. Temos muitos órgãos que nos ajudam. São os órgãos do sistema digestivo. Nosso alimento faz um percurso bem definido, durante o qual vai se separando e dissolvendo. Qual é o lugar por onde ingressa a comida e começa a ser triturada? A boca, professora. Exato. Primeiro, os dentes trituram e moem. E isto se chama digestão mecânica. Mas na boca também tem digestão química, porque a saliva, que é ácida, ajuda a que estes troços fiquem mais moles, passem comodamente pela faringe e cheguem ao esôfago convertidos em uma espécie de pasta. E essa pasta mais ou menos digerida é chamada de bolo alimentício. E os movimentos do esôfago fazem que esse bolo se misture até chegar ao estômago. No estômago se agregam líquidos muito mais ácidos que os da boca e se chamam sucos gástricos. O estômago, além disso, é muito musculoso e com seus movimentos mistura e despedaça o que chega. E essa classe de digestão seria? Mecânica pelo movimento desses músculos, mas também química pelos sucos gástricos. Assim, o estômago envia ao intestino delgado porções muito menores. E agora que chegou ao intestino, o que acontece com o bolo alimentício? Ali se vertem outros sucos que provêm de 2 órgãos que estão muito próximos, o fígado e o pâncreas. A digestão termina e se absorvem os nutrientes, distribuindo-se através do sangue pelo corpo inteiro. Da parte que sobra, se extrai toda a água no intestino grosso e é eliminada através das fases quando vamos ao banheiro. Matias, vamos fazer uma salada de frutas? Vamos sim. O que é que eu posso fazer? Eu vou descascando as maçãs e você as bananas. Depois vai cortando em rodelas. Sabe de uma coisa, mãe? Cozinhar é como fazer a digestão. Como assim? Pois primeiro conseguimos o alimento e o levamos até a cozinha. Depois tiramos tudo que não vamos precisar, como por exemplo a casca. Além disso, processamos tudo, cortamos em troços ou fervemos para que fique mais mole. Assim podemos assimilar. Depois sentamos para comer. E por último, jogamos o lixo fora na rua. Concordo com você, Mati, mas antes de começar, lave bem as mãos, por favor. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos.